Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações. Aquelas expedições marítimas realizadas pelos europeus no século XV e XVI e, como todos vocês sabem muito bem, tiveram o objetivo de encontrar novas rotas comerciais e expandir seus domínios. Os principais países aqui que nós vamos ter nessas grandes navegações envolvidos nisso são Portugal e Espanha, que vão liderar uma exploração massiva do Oceano Atlântico, da África, da Ásia e da América. Esse movimento das grandes navegações tem diversas motivações, como nós vamos ver mais para frente. Por exemplo, nós temos o desenvolvimento do mercantilismo, o surgimento dos estados nacionais, o avanço das técnicas de navegação, a busca por riquezas e o interesse de difundir o cristianismo podem ser citados como algumas das motivações. Mas então, entrando mais a fundo no contexto dessas grandes navegações, nós podemos dizer que estamos então no final da Idade Média e início da Moderna. Nós já tivemos então grandes transformações sociais que ocorreram, o Renascimento e a Reforma Protestante também estavam ocorrendo nesse momento, um período de constante transformação e várias mudanças em um espaço de tempo muito curto, menos de 50 anos, um monte de coisa acontecendo junta. E no meio disso tudo, um monte de revoluções tecnológicas, como vocês viram, no Renascimento você já tem um desenvolvimento muito grande da ciência, da geografia, e isso será aplicado aqui, nas grandes navegações. Todo esse conhecimento adquirido durante o Renascimento e experiências obtidas nos séculos passados vão ser aplicados aqui nas grandes navegações, desenvolvendo novas técnicas de navegação, as cartas náuticas, os mapas e um modelo mais bem definido de organização dentro da embarcação, a forma como a embarcação tem que ser feita para conseguir resistir às intempéries no oceano. Mas, em geral, as grandes navegações foram marcadas pelo desenvolvimento do mercantilismo, que é a filosofia econômica que eu já expliquei nos vídeos anteriores, que se baseia no tripé do metalismo, da balança comercial favorável e do colonialismo. O absolutismo, que é a filosofia que eu também já expliquei aqui, a filosofia de poder em que o rei manda e você obedece, a ciência náutica e a religião. O desenvolvimento de todas essas coisas vai culminar nas grandes navegações. Os europeus estavam precisando ampliar seus lucros, o poder e o conhecimento e a sua fé. Estamos num momento de consolidação. Agora é a hora H para os países se consolidarem. É aqui que os países precisam de pernas para correr e chegar primeiro nas riquezas e no poder. Senão outros vão chegar primeiro. E Portugal e Espanha saem na frente aqui. Tanto que eles vão permanecer como grandes impérios ao longo de pelo menos uns 200 anos. Óbvio que no começo do século XIX a Espanha já estava muito enfraquecida. Portugal não era mais um império tão grandioso, mas ainda assim muito grande, ainda consolidado. Mas não era a potência que estava se tornando aqui. O objetivo principal, então, dessas grandes navegações é encontrar um caminho alternativo para as Índias, porque estava muito complicado, né? Essa era a rota que eles geralmente faziam. Essas são as duas rotas que eles costumavam fazer nessa época, por terra, tentar entrar ali tentar passar pela Pérsia, pela Índia, pela China. Era um caminho muito difícil, complicado e dispendioso, como eu já falei em vídeos anteriores. Então eles pensaram que tinha um jeito muito melhor de fazer isso. Então eles pensaram nessa rota aqui, que foi a rota que Vasco da Gama vai fazer mais para frente. E eu vou explicar isso, é claro. O que importa é que esse foi o principal objetivo das grandes navegações. Eles queriam chegar na Índia, o polo das especiarias, um polo econômico e comercial, de um jeito mais rápido e mais lucrativo e mais econômico. Mas, no processo, eles acabaram encontrando o continente americano, descobrindo várias outras técnicas e rotas possíveis, e acabou que as Índias, um objetivo principal se tornou em vários. Agora, como características desse movimento, a gente pode dizer que o primeiro deles de cara é o uso da caravela, que eram navios ágeis e resistentes, equipados com velas, triangulares, canhões, e eles podiam navegar contra o vento e enfrentar tempestades inimigos com bastante eficiência para a época.
Hoje em dia eles teriam mais ou menos o tamanho de uma quadra de vôlei, cabia cerca de 60 a 70 pessoas. Dentro dessa embarcação nós vamos ter então o emprego pela primeira vez e mais eficientemente de instrumentos de navegação, como bússola, astrolábio, sextante e a luneta, o estudo mais aprofundado das estrelas como formas de orientação. Aqui nós vamos ter um uso mais aplicado da ciência náutica nas grandes navegações, agora que os modelos estão sendo finalmente testados e aplicados para ver no que vai dar. E, obviamente, nós temos uma elaboração muito profusa de mapas, cartas e roteiros que vão registrar rotas, distâncias, correntes, ventos, ilhas e costas que serão descobertas posteriormente. Nós temos, obviamente, a participação dos navegadores, cartógrafos, astrônomos, matemáticos, comerciantes, soldados, colonos, missionários nesse processo. Eles contribuíram bastante para a realização e sucesso das suas expedições marítimas, com seus conhecimentos, com sua expertise, com sua dedicação, com seu afinco e com a sua honestidade em geral, basicamente. Mas nem tudo são flores, já que era muito comum a propagação de doenças como o escorbuto, a tifo, a malária, a febre amarela, a varíola, a peste bubônica. Isso porque a higiene ainda não era muito boa nessa época. Eu sei que é muito óbvio, mas não havia uma medicina muito desenvolvida naquela época ainda. E muitas dessas doenças hoje em dia são facilmente evitáveis. Por exemplo, o escorbuto, basta comer uma laranja que você já fica bem. Mas naquela época nós estamos falando de viagens que duravam muitas vezes 2 meses, mais de 2 meses. Teve viagens que duraram 2 anos. Então você está, o quê? Dentro de um navio do tamanho de uma quadra de voleibol, com outras 60, 70 pessoas espremidas umas nas outras, passando no oceano, num calor daqueles. Num calor ou no frio, muito grande, dependendo do lugar onde você está passando. E o clima extremo faz com que, na primeira semana, toda a carne que você trouxe no navio já estrague, não dá mais para comer. A maior parte das frutas vai junto, o que sobra é cereal. Então eles tinham uma deficiência de vitamina C muito grande, por exemplo. Só em 1700, e lá vai Guaraná de rolha, que os ingleses vão conduzir um experimento que vão descobrir que, por exemplo, o escorbuto, que matava quase metade da tripulação em todas as viagens nesse período, era causado por falta de vitamina C no organismo. A tifo e a malária, a febre amarela, varíola e peste bubônica são por causa das condições de higiene muito baixas, muito difíceis, muito complicadas, aquém do ideal. Mas na época realmente não se tinha um conhecimento muito grande a respeito disso. Ainda estava tendo muitos testes, ainda estavam descobrindo mesmo. Tanto que o outro nome para as grandes navegações é a Era dos Descobrimentos. E não é à toa, eles estavam descobrindo tudo agora. Descobrindo como velejar em maiores distâncias, descobrindo como traçar rotas, como se localizar no espaço geográfico, no meio do oceano, como utilizar instrumentos de navegação. Estava tudo sendo descoberto agora, então é compreensível que naquele momento eles ainda não tivessem o conhecimento necessário a respeito de técnicas de higiene e outras coisas. Mas, obviamente, agora que nós somos as características desse período, nós temos que falar um pouco dos principais participantes, não é? Portugal certamente foi o maior e o pioneiro nas grandes navegações, principalmente por causa do incentivo de Dom Henrique, o Navegador, que reuniu os melhores especialistas em navegação na cidade de Sagres e estava determinado a explorar os oceanos. Os portugueses exploraram a costa da África, contornaram o Cabo da Boa Esperança, chegaram à Índia e ao Brasil. Tudo isso aí nesse mapa são conquistas portuguesas. Um pouco difícil de ler, mas foram muitas. Tudo isso aí são em ordem cronológica. Algumas, basicamente. Nós temos, então, o Brasil em 1500, até a chegada em Terra Nova em 1478, em Labrador por volta de 1480, a viagem às Índias em 1498. Uma penca de viagens, basicamente. A chegada em Macau em 1528. Então, basicamente, nós temos então Portugal se desenvolvendo bastante nesse período. Embora a descoberta do continente em si não tenha sido
do continente americano não tenha sido dos portugueses, teoricamente, acabou ficando com a Espanha essa parte, já que a Espanha vai ser o principal rival de Portugal nas grandes navegações. A Espanha também vai entrar de cabeça nessa, disputando as terras e riquezas do Novo Mundo. Os espanhóis então tinham o apoio da Igreja Católica e do Papa, que dividiu as áreas de influência entre os dois países pelo Tratado de Tordesilhas, que vai ser abandonado uns tempos depois, até finalmente chegarmos no Tratado de Madrid em 1700, porque uns 20, 30 anos depois desse tratado já estava sendo burlado. Já estava sendo burlado profusamente. Porque os espanhóis não tinham muito interesse na região onde fica o Brasil. Já expliquei isso em outros vídeos, mas resumindo. Os espanhóis não tinham muito interesse na região onde hoje nós temos o Brasil, o Chile e a Argentina, assim, até tinha mais interesse. Mas exatamente a região específica onde hoje é o Brasil não havia muito interesse. Até porque naquele momento eles não tinham achado grandes riquezas, somente um lugar bom para plantio e muito pau-brasil. Então os espanhóis não tinham muito interesse e conforme os anos foram passando, os portugueses acabaram avançando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, ou aqui acolá, até que finalmente eles chegaram nas fronteiras atuais, as famosas bandeiras, que expandiram o território brasileiro até fronteiras muito próximas às atuais, com exceção do Uruguai e do Acre, que são casos posteriores. Já a Inglaterra, França e Holanda entraram mais tarde nas grandes navegações, mas eles se destacaram bastante por causa da sua ousadia, e pela pirataria. Esses países então estavam tentando desafiar o domínio de Portugal e Espanha e vão invadir e saquear essas colônias, fundando seus próprios territórios na América do Norte e no Caribe. Nós temos, por exemplo, o episódio aí do governador, hoje da ilha do governador, antigamente, na época, não é? Villegagnon, que foi o almirante francês que tentou invadir um pedaço do Rio de Janeiro, ocupou um pedaço do Rio de Janeiro e ficou povoado. Da mesma forma, nós temos episódios da invasão dos holandeses no Brasil também. Então você nota que esses três países, Inglaterra, França e Holanda, eles têm objetivos aqui dentro. Eles queriam esses territórios, mas chegaram tarde demais. Então eles se limitaram a ou influenciar os dominadores, ou no caso Portugal e Inglaterra influenciando Portugal, enquanto a França e a Holanda tentaram invadir e saquear os territórios das colônias espanholas e portuguesas. Vide esses dois episódios que eu acabei de citar na história do Brasil. E como principais personalidades nesse movimento, nós podemos citar, obviamente, de cara, Cristóvão Colombo, que foi o famosíssimo navegador italiano que, a serviço da Espanha, chegou à América em 1492, pensando que tinha chegado às Índias. Por isso que chamava-se os indígenas de índios, porque tinha essa confusão, como também já expliquei nos outros vídeos, que eles pensavam que tinha chegado na Índia e pensavam que tinha encontrado índios, os indianos, e chamaram de índios. Mais para frente, Cristóvão Colombo pensava que era uma pequena ilha que ele tinha achado. Primeiro pensou que era a Índia, depois pensou que era uma pequena ilha. Só que mais para frente, Américo Vespúcio descobre que é um continente inteiro. Daí o nome América. Nós temos, obviamente, em segundo lugar, Vasco da Gama, o famosíssimo navegador português que descobriu a rota marítima para a Índia em 1498, contornando o Cabo da Boa Esperança. Uma coisa que era considerada impossível até aquele momento. Uma rota que foi lucrativa para Portugal por décadas, talvez por séculos. Estabeleceu relações extremamente lucrativas e benéficas para Portugal, conseguindo um feito considerado impossível até aquele momento. Embora os espanhóis tenham achado um continente completamente novo, Portugal conseguiu chegar mais rápido no objetivo principal das grandes navegações, que era chegar às Índias de um meio mais rápido e mais lucrativo. Portugal conseguiu esse feito primeiro que a Espanha. Óbvio, em terceiro lugar nós temos então Pedro Álvares Cabral. Continuando nossa série de personalidades, foi aquele navegador português que descobriu o Brasil em 1500 durante a viagem à Índia, para tentar reafirmar a viagem de Vasco da Gama, que até aqui a viagem de Vasco da Gama foi o teste, foi o mapeamento, enquanto a viagem de Pedro Álvares Cabral foi uma forma de, digamos assim, avaliar a eficácia da rota, fazer a rota já toda mapeadinha.
Vasco da Gama abriu o caminho e Pedro Álvares Cabral seguiu ele para ver se estava tudo certinho mesmo, o que podia se explorar no meio desse caminho, o que dava para se obter desse caminho. Tanto que não foi um acidente a chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil em 1500, até que Portugal já sabia desde 1498 que havia a terra de Vera Cruz, né? A belíssima terra de Vera Cruz, nestes cantões do planeta Terra. Mas só em 1500 que Portugal teve um interesse em realmente ir para lá. Então, onde já tinha conseguido o objetivo principal, eles vieram para cá em 1500, tomou posse da terra, né? Pedro Álvares Cabral veio aqui para reafirmar o domínio de Portugal sobre a região, avistou o que é hoje o Monte Pascoal, na Bahia, e chamou esta belíssima terra de Ilha de Vera Cruz. Depois, então, ele vai seguir para o Oriente, onde travou batalhas contra os árabes, se saindo vitorioso. E por último, mas não menos importante, nós temos Fernão de Magalhães, navegador português que, a serviço da Espanha também, realizou a primeira viagem de circunnavegação do globo entre 1519 e 1522. Ele partiu da Espanha com 5 navios e 237 homens. Atravessou o Atlântico, descobriu o Estreito de Magalhães, navegou pelo Pacífico, chegou nas Filipinas, morreu nas Filipinas e seus companheiros, liderados pelo seu assistente Sebastião Elcano, completam a volta ao mundo. Já que Portugal queria testar outra ideia, mais uma, que era a ideia do Cristóvão Colombo, porque ele chegou na América tentando dar a volta ao mundo, sabe? Porque nesse momento eles já tinham consciência de que a Terra era redonda. Então, Cristóvão Colombo pensou: e se eu der a volta ao mundo e chegar na Índia, sair da Espanha, ir para a esquerda e sair lá na outra ponta, na direita? Essa foi a ideia de Cristóvão Colombo. Ele acabou esbarrando na América. Não tinha conhecimento da América na época, então ele acabou esbarrando na América pensando que tinha chegado na Índia. O que seria um caminho ainda mais rápido do que o dos portugueses, porque era só navegar em linha reta, ao invés de dar aquele contorno todo na África, só navegar em linha reta e você já chegava na Índia. Seria muito lucrativo para a Espanha se conseguisse um caminho ainda mais rápido e menos custoso. Então, essa ideia acabou se provando um pouco equivocada por causa da descoberta do continente americano. Então, eles enviaram Fernão de Magalhães para traçar uma rota que passasse por tudo quanto é lugar onde a Espanha estava: Índia, África, Ásia, Europa, América, todos os lugares em que a Espanha tinha presença. Traçar uma rota onde eles pudessem passar por tudo de uma vez só e conseguir obter o máximo de lucratividade com isso. Então, Fernão de Magalhães propôs sua rota, que nós vamos falar um pouco mais pra frente, e acabou que também se provou uma ideia um pouco equivocada, custosa demais para a coroa espanhola. E agora, depois que falamos das principais personalidades dos principais participantes desse movimento, nós temos que falar das principais descobertas e revoluções desse período, não é mesmo? A primeira delas, obviamente, a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Um novo continente, um continente completamente novo descoberto, que será colonizado pelos espanhóis, com o objetivo de extrair ouro e prata, e pelos portugueses, com o objetivo de proliferar a agricultura e extração de pau-brasil. Em segundo lugar, obviamente, nós temos então a descoberta da rota marítima para a Índia por Vasco da Gama, que conseguiu chegar lá contornando a África, estabelecendo feitorias e monopólios extremamente lucrativos na seda, na especiaria e na porcelana. Os portugueses então vão se expandir graças a Vasco da Gama pela África, pelo Sudeste Asiático e pela China. Seguindo em frente agora, nós temos também a primeira viagem de circunnavegação do globo, que foi a de Fernão de Magalhães e Juan Sebastián Elcano. Um trajeto um pouquinho confuso, mas ele comprovou finalmente com essa viagem que a Terra era redonda e que havia um oceano único chamado de Pacífico. Ele partiu da Espanha com 5 navios e 237 homens, mas somente um navio e 18 homens retornaram sob o comando de Sebastião Elcano. Obviamente, nós temos então uma revolução científica e cultural muito prolífica aqui. Resultou então do contato com novas terras, povos, culturas, e ampliou
o já em expansão conhecimento geográfico, histórico, antropológico, botânico, zoológico e linguístico dos europeus. Então, o Renascimento, o humanismo e o iluminismo e o racionalismo vão ser movimentos que vão se beneficiar muito nas informações trazidas pelos navegadores. Vão beber dessa fonte. E, obviamente, nós temos uma revolução econômica e social que decorreu do aumento do comércio nacional, ou seja, nós temos muito mais dinheiro. Nós, então, temos agora desenvolvimento econômico, das técnicas de economia. O feudalismo agora vai entrar em declínio junto com o poder da Igreja Católica. A burguesia se fortalece, as cidades se desenvolvem, as classes sociais se desenvolveram junto com o tal do capitalismo, que vai ter suas bases aqui. E, obviamente, como as principais consequências que podem ser citadas aqui, nós temos, obviamente, a descoberta de novos continentes, uma exploração muito prolífica das riquezas naturais, como ouro, prata, açúcar, tabaco e pau-brasil, que vão estimular absurdamente o acúmulo de capital e o desenvolvimento do mercantilismo e do capitalismo na Europa. Vai gerar uma crise de inflação danada lá para frente, mas no momento estava ótimo, no momento estava mil maravilhas. Nós temos então a profusão da escravização, obviamente com mais territórios, torna-se natural para aquele momento, agora que já se descobriu um continente onde poderia, entre aspas, extrair muitos escravos, então naturalmente, entre aspas também, para aquela época já era o passo lógico para aquele momento ir para aqueles continentes e proliferar a escravatura. Nós temos a difusão do cristianismo, especialmente do catolicismo nessas novas terras. Nós temos, obviamente, o surgimento de outras nações e identidades. E, claro, o avanço da ciência e da tecnologia, extremamente estimulado pelas novas e revolucionárias descobertas, como as inovações náuticas e os relatos dos viajantes e naturalistas europeus, que serão contabilizados e registrados para a posteridade, para que eu, seu humilde narrador, possa explicar a vocês. Então, basicamente isso que são as grandes navegações. Então, no momento que eu estou postando esse vídeo, as aulas já devem ter começado, não é mesmo? Então se você, no momento que você está assistindo esse vídeo, está tentando se preparar para alguma prova, então eu espero que esse vídeo e o conteúdo desse canal sejam muito úteis para você nesse ano e nos seus objetivos, que eu possa ter sido muito útil nesse e outros vídeos desse canal, no seu objetivo de conseguir uma aprovação numa prova, alguma coisa do tipo. E se você está aqui apenas para conseguir agregar conhecimentos, se você tem um interesse em, basicamente, apenas quer conhecer sobre o tema, tem bastante curiosidade, eu também espero ter sido muito útil para ajudar a agregar um pouco mais de conhecimento nessa sua cabecinha. Então, muito obrigado por assistir aqui. Espero que você tenha gostado e continue gostando desse canal. Então, um bom ano letivo para todos vocês e um bom ano em geral para todo mundo. Obrigado por assistirem até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu, falou, tchau.